Com toda certeza, você que acompanha o nosso programa, é Deus lhe buscando para despertar a sua fé, o seu entendimento, que para a sua vida existe saída, existe solução. Você que tem enfrentado muitas lutas na sua vida econômica, saiba que você pode dar a volta por cima. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Nós vamos ficar alguns minutos juntos e provar a você que se você agir a sua fé, se aliançar a Deus, fizer um pacto com Ele, você pode dar a volta por cima. Vamos começar o programa com esta matéria a respeito da perda do poder aquisitivo até para a compra de alimentos. Isso tem acontecido com muitas pessoas. A inflação no Brasil já acumula neste ano a nona maior taxa entre os países do G20. Grupo formado pelas 19 maiores economias mundiais e a União Europeia. Com a inflação acelerada, que já chega a 3,50% no acumulado de 9 meses, menor é o poder de compra da população, principalmente daqueles que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe o crescimento. Aconteceu por causa do preço, né? Às vezes o preço ele é muito alto e aí tem que abaixar um pouquinho. De pegar e você falar, não, passou do limite, então vamos ver o que eu vou levar. Vou levar isso aqui, deixa assim, esse restante é deles. De acordo com o IBGE, setores de habitação, transportes, vestuário, educação, saúde e cuidados pessoais foram os mais impactados nos últimos meses. Os consumidores estão abandonando por causa do orçamento familiar. A quantidade de produtos que ele consegue levar para casa é menor porque está tudo mais caro e ele não teve aumento de salário. Se você olhar a quantidade, o aumento que houve, os dissídios e o aumento de salário da população, comparado ao que aumentou os produtos alimentícios, a gente está falando de uma diferença de 20%, 30% de diferença de um para o outro. O que tem afetado o bolso e, consequentemente, o poder de decisão de consumo. E para tentar conter os gastos, muita gente tem encontrado a saída no planejamento. O planejamento das compras precisa começar em casa com o que tem no armário, antes de ir ao mercado, mas também usar a famosa calculadora na hora de escolher os itens na prateleira. Antes de colocar no carrinho, já vai somando para saber se aquela compra realmente vai caber no orçamento e se não couber, já troca antes de colocar no carrinho, ou diminui a quantidade ou troca por um item mais barato. A economia patina. Preços elevados, desvalorização da moeda, menor poder de compra da população. E num cenário tão incerto, desfavorável, como alcançar a verdadeira prosperidade? Você viu a situação de muitas pessoas, muitas famílias brasileiras numa situação como essa. Inclusive, eu já quero deixar aqui a nossa central de atendimento espiritual à sua disposição pelo telefone 48 3216 6162. Você tem aqui esses canais, né, de comunicação conosco. O WhatsApp é o 11 para áudio ou texto, 3573 3500, pastoronline.com, a plataforma na internet. Esses números aí, salve na sua agenda telefônica como SOS Universal e nós vamos então sempre entrar em contato com você e vamos interagir e lhe ajudar, tá certo? Bem, nós vamos acompanhar agora essa entrevista feita com o casal Antônio e Érica. Tiveram muitos problemas, muitas dívidas, muitas situações, a ponto de chegar numa situação que ou escolhiam pagar as contas ou se alimentar, comprar alimentos. Olha que ponto chegou, mas tudo mudou. Ter mais de um emprego, trabalhar e não receber, ter contas a pagar e não conseguir honrar os compromissos financeiros. Situações constrangedoras e de muitas frustrações vividas pelo Antônio Átila e pela Érica. Olá, sejam bem-vindos. Era uma vida financeira bastante limitada, não é verdade? A nossa vida financeira, antes do pacto com Deus, era limitada, né? A gente trabalhava muito, mas a gente não via fruto do nosso trabalho. Então, eu tinha 2 empregos, trabalhava em 2 escolas diferentes, né? Depois eu fui ser coordenador de uma escola e mesmo assim não dava o valor suficiente para a gente se manter bem financeiramente falando, né?
Eu trabalhava numa escola que entrava às 6 horas da manhã, saía às 10 horas da noite, fazia hora extra, mas não recebia hora extra. Quando era no final do mês, o dinheiro não chegava até o final do mês. Nós tínhamos muito trabalho, né? A gente trabalhava de segunda a sexta, final de semana a gente fazia alguma coisa extra, mas não tinha o retorno, não via fruto desse trabalho. A gente olhava para a nossa conta bancária, sempre estava no vermelho, a gente sempre precisava entrar no cheque especial, a gente tinha muita dificuldade, muita limitação em pagar o aluguel, pagar a conta de água, pagar a conta de luz. A gente muitas vezes se via no cenário de ter que escolher qual a conta que a gente ia pagar, qual o compromisso que a gente ia honrar. Por causa dessas limitações financeiras, quais os momentos mais difíceis vocês enfrentaram? Nós tivemos 2 momentos muito complicados, 2 momentos que nós podemos dizer assim, o fundo do poço e o alçapão depois do fundo do poço. Precisa de um calção, né? Precisa de uma garantia, e a gente não tinha essa garantia. Esse foi um primeiro fundo de poço. Um outro fundo de poço foi que, depois de um tempo, nós começamos a trabalhar junto para um cursinho, né? E aí o curso sempre pagava depois que o curso terminava. Então a gente fazia um curso demorava 3 meses, 4 meses, e o pagamento era no final que esse curso era ministrado. E aí o dono do estabelecimento, ao final do curso, o curso já todo ministrado, disse que não ia pagar. Era final de ano, era momento de renovar o colégio das irmãs dela, então nós tivemos que fazer um empréstimo no banco para poder quitar o ano anterior das meninas para poder matricular no ano seguinte. Então, o nosso fundo de poço foi esse calote que nós recebemos de um valor bem considerável, mais de 4 meses de trabalho. Quando foi que a história de vocês tomou um novo rumo? Bom, tudo mudou quando minha mãe, vendo a situação que nós estávamos passando, nos fez o convite para ir à Igreja Universal. E foi justamente por meio dessa aliança com Deus que nós tivemos uma ideia de negócio, né? Deixar de trabalhar para os outros e trabalhar por conta própria, em que nós tivemos a ideia de lançar, de criar o nosso próprio curso preparatório para concurso na área da saúde. A partir do pacto com Deus, vocês conheceram uma verdadeira prosperidade. Quais foram as conquistas? Após o pacto com Deus, nós conquistamos a nossa independência financeira. E por meio disso, a gente conquistou bens materiais, como carro zero, a gente conseguiu comprar à vista. Nós conseguimos comprar um terreno para construir a nossa casa de praia. Nós conquistamos também a nossa casa própria. Nós temos um espaço em que nós estamos construindo a nossa casa própria, em um condomínio de alto padrão aqui no Ceará. Enquanto essa casa não fica pronta, a gente compramos mais outra casa, também um condomínio de alto padrão, aqui do estado do Ceará, com tudo que você possa imaginar, assim, do bom e do melhor, móveis projetados, piscina. Montamos uma esmalteria no shopping, então, com a graça de Deus, nós estamos prosperando, e melhor do que estarmos só prosperando, nós estamos tendo a possibilidade de ajudar outras pessoas a prosperarem também. Acima de todas as conquistas materiais que nós tivemos, com toda certeza, a nossa maior riqueza é ter o Espírito Santo. É ter a certeza de que Ele está nos orientando, nos direcionando, nos guiando nas decisões que nós precisamos tomar no dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos negócios, dos novos investimentos que nós estamos fazendo. Sempre a gente tem a orientação de que não olhe para o tamanho do seu problema, olhe o tamanho do seu Deus, que Ele é maior do que qualquer problema. E é o Espírito Santo dentro da gente que nos dá essa certeza. Antônio Átila e Érica, muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Se você também quer alcançar a verdadeira abundância em todas as áreas da sua vida, faça como eles. Participe da reunião da prosperidade com Deus e aprenda a materializar a sua fé por meio desta aliança transformadora. Voltamos ao estúdio com o senhor. Obrigado à repórter, obrigado ao casal que testemunhou, Antônio e a Érica, mudaram de vida. Deus abriu portas, eles estavam presos numa situação de endividamento
e Deus mudou essa situação. Por esta razão, segunda-feira agora, 25 de agosto, nós teremos então a segunda-feira do terremoto, hein? Terremoto, sim, com a bênção para os trabalhadores informais. Entenda melhor a partir de agora o porquê a próxima segunda-feira tem esse título e será tão importante. Há quanto tempo você tem vivido como se estivesse em uma prisão financeira? Contratos que nunca se concretizam, empresa à beira da falência, entrevista de emprego sem retorno, falta de dinheiro e humilhações constantes. As portas se fecharam de repente e você não sabe mais o que fazer. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Assim como aconteceu com Paulo e Silas, o mesmo acontecerá na sua vida. De forma sobrenatural, Deus abrirá todas as portas, destruirá as cadeias que o aprisionam e fará você prosperar. Segunda-feira do terremoto, dia 25 de agosto, com a bênção para todos os trabalhadores informais. Você entendeu agora a importância dessa próxima segunda-feira? Tome nota dos horários: 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30. Bispo Jean Paulo estará ministrando a reunião das 18, na viração do dia, e com você eu estarei às 19h30 no Congresso da Noite. 7h30 da noite começa, por volta de 8h40 já termina. Reuniões objetivas, mas de clamor, de orientação à luz da palavra de Deus, e com certeza nós vamos determinar que Deus faça o que você viu aí na matéria há pouco. Um terremoto que abra as portas que estão fechadas, que mude a situação, que solte o que está preso. Tá certo? O nosso endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Aqui está, então, o Templo Maior. Você é o nosso convidado, entrada, estacionamento e palestra inteiramente gratuitos. Isto acontecerá em todas as Universal. Para mais endereços, universal.org/localizar. Comigo aqui o pastor Amarilda, da nossa Universal de Biguaçu. E quantas são as pessoas que estão com as vendas presas, estão com os contratos presos, amarrados, pessoas que estão com a promoção do seu emprego parada, presa, dinheiro preso, causa da justiça presa, mas assim como Paulo e Silas clamaram, oraram e o terremoto aconteceu e eles foram soltos, essa pessoa que vai estar conosco, o mesmo vai acontecer. Muito bom dia. Bom dia, pastor. Nós vamos dar as mãos a essas pessoas e vamos unir a fé com elas para sair dessa situação difícil que ela está passando e ela tornar um testemunho para o nome do Senhor Jesus. Lá em Biguaçu, horários e endereço nesta segunda, 25 de agosto. Os nossos horários é 8 horas da manhã, 10 da manhã e meio-dia, às 15, às 19h30. O nosso endereço é na Rua Coronel Teixeira de Oliveira, 243, centro de Biguaçu. Veja o que diz então o texto sagrado. Vamos rever aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, olha a reação de fé, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quer dizer, a atitude de fé fez aquilo acontecer. Nós vamos então, nesta segunda, determinar que todas as portas se abram, que os alicerces se movam e que você então receba a vitória na sua vida financeira. Você é o nosso convidado todo especial e os trabalhadores que são informais receberão uma bênção especial. Vamos agora a alguns de muitos testemunhos que têm acontecido todas as segundas-feiras. Seu nome? Gustavo. Gustavo, antes do pacto, como é que estava a vida? Eu comecei a frequentar, voltei a frequentar a igreja faz mais ou menos uns 3 anos. E eu vinha de 9 anos afastado. Então, passei por muitas situações e estava mais ou menos uns 4 meses frequentando as reuniões de quarta, domingo. E aí eu tinha um trabalho que era numa assessoria de cobrança. Eu tinha um salário que na época não passava necessidade, porém eu queria mais, né? Eu queria poder dar uma condição melhor para meus filhos, ter uma condição melhor. E o meu pai, ele tem uma empresa de transporte executivo. E eu já tinha o convite dele para mim trabalhar com ele, só que tinha algumas coisas que estavam
impossibilitando. Levando para o lado espiritual, estava amarrando, né? Tinha aquisição de um determinado veículo para fazer. Meu pai tinha um pouco de receio de me tirar da estabilidade, eu comecei a trabalhar com ele, diminuir a demanda. E comecei a frequentar a reunião da segunda-feira, comecei a fazer o pacto, fiz um voto com Deus. Eu falei, meu Deus, se isso que o homem de Deus está falando naquele altar é verdade, então o Senhor abre essa porta para mim e eu não vou abandonar. E não foi do dia para a noite, mas as coisas começaram a andar, eu consegui adquirir o automóvel. No começo meu pai falou, vamos começar devagarzinho, continua no teu trabalho. Isso não durou 2 dias. Ele já falou, pede as contas do teu trabalho, porque tá aparecendo viagem, tá aparecendo cliente novo e eu vou precisar de ti. Isso faz 2 anos e meio. Eu até testemunhei esses dias numa reunião de segunda-feira e eu fecho o mês ali, né? Eu trabalho pro meu pai, mas eu tenho meu próprio CNPJ. E quando eu fecho o mês, assim, eu olho assim, o que eu ganhava e o que eu ganho hoje, claro que hoje ele varia, né? Porque é prestação de serviço, tem mês que um pouco mais, um pouco menos, mas assim, tem mês que dá 10 vezes mais do que eu ganhava antes. Então, assim, é notório o agir de Deus, assim mesmo, né? Até eu estava comentando com o pastor, meu pai falou assim, na época, ele falou assim para mim, que ele estava com receio, né? Daí ele me passou o salário, mais ou menos, que eu iria ganhar e tal. E hoje ele fala, nossa, como apareceu trabalho, como apareceu empresa. E eu não falo, por causa de mim, né? Mas eu sei das orações que eu faço. E eu sei que, claro, é o mérito dele, o esforço dele, a empresa dele. Mas com certeza o lado espiritual, o Deus que eu sirvo fez a empresa crescer. Amém. Fique firme. Deus te abençoe, tá? Bem forte para Jesus. Dona Débora, a vitória no pacto com Deus. Então, eu quando fiz um pacto com Deus, né? Tudo mudou, porque antes disso era uma vergonha, né? Quais eram as dificuldades? Falta de dinheiro, né? É uma coisa que isso, pois, atrapalha muito, né? Aí traz outros problemas também, né? Contas para ter que pagar, tinha também agiotas, né? Perdemos uma casa com todos esses problemas que tivemos, porque o meu esposo, pois ele teve que abrir uma falência, né? Pois a gente assim trabalhava de dia para comer de noite. Quer dizer, não era falta de trabalhar. Não era falta de trabalhar. Mas a coisa não fluía, não caminhava. Não fluía. E aqui dentro, vindo, mas só que assim, não tinha um pacto, né, pastor? Eu tinha outras prioridades, não a vida financeira, né? Não tinha feito essa aliança com Deus ainda. Não tinha feito. Mas aí eu, quando vi que a coisa chegou mesmo assim ao ponto, né, de que podia faltar, né, para os meus filhos comerem, então eu tive que... Aí foi numa madrugada que eu estava assistindo a programação, foi quando eu fui chamada pelo pastor, né? E que foi onde as coisas assim começaram... Isso tudo depois do pacto com Deus? Tudo depois do pacto. As coisas começaram a abrir assim Assim, eu não acreditava o que estava acontecendo. E vocês estão prosperando, então? Graças a Deus. Estão vencendo? Estamos vencendo, E né? o espiritual da senhora? Graças a Deus. Se não fosse isso, pastor, a gente não tinha vencido de forma nenhuma. É Ele que tem dado, o Espírito Santo tem dado forças para a senhora? Tem sustentado, tem dado sabedoria, tem dado paciência, né? Porque tudo tem que ter paciência, né, pastor? Não é assim. E ainda faltam as coisas ainda? Não mais. Não mais. Não mais. Deus tem honrado. Agora damos, né, para as pessoas. Ajudam. A gente hoje gera trabalho com a empresa nova que temos, né, que faz 3 anos e meio, né, que a gente trabalha com a área de transporte de veículos, né? Então a gente tem movimento, clientes? Muito. Tanto é que nós tivemos que comprar um guincho, compramos agora, tem 2 meses, uma carreta cegonha para ter que estar transportando carros, né, por todo o Brasil. De todas essas nossas conquistas, a maior delas para mim é essa minha com Deus, né? O Espírito Santo. Não tem conquista maior e melhor, né? Amém. Então é isso aí. Amém. Deus tem honrado muito, graças a Deus. Você pode ser o próximo testemunho se você tomar atitude de fé. Há quanto tempo você acompanha o programa? Há quanto tempo Deus vem falando com você através dessa emissora, dessa programação? Agora, você tem que entender que fé é ação. Fé não é o que falamos, fé é o que fazemos. Aguardamos por você. Comece. Você pode ainda este ano de 2025 dar a volta por cima e ter uma vida plena, transformada e abençoada. Segunda-feira agora, então, a segunda-feira do terremoto, para que todas as portas se abram para você. Vamos agora à oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso,
Juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pelas famílias catarinenses. Nós oramos, meu Pai, pelo relacionamento, meu Deus, amoroso. Relacionamento marido e mulher. Ah, meu Deus, a vida sentimental desta criatura que, meu Deus, vai de mal a pior. Estenda, meu Deus, a tua mão para salvar, meu Deus, casamentos, para, meu Deus, libertar, meu Deus, aqueles que estão doentes, oprimidos, sobrecarregados. Nós oramos, meu Pai, por todos aqueles, meu Pai, que têm assistido às programações, que têm estado sintonizados, meu Pai. Estenda, meu Senhor, a tua mão e repreenda todo mal. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga assim seja. Você que sofre na vida amorosa, hoje, quinta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, você tem uma corrente forte para ajudar você na vida amorosa, na sua vida sentimental. Procura a igreja mais próxima. Muito obrigado, Bispo Sérgio Motto, guardião da Sagrada Família, e tomamos posse e cremos nesta oração, tá certo? Bem, então nós vamos encerrar a nossa programação deixando você mais uma vez com essa consciência de que segunda-feira é dia de pacto com Deus. Se você ainda não firmou o seu pacto, venha nesta segunda e certamente com a direção dele, com a força de Deus, ele vai mudar a sua história. Aqui na Catedral da Fé, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19, 30, Avenida Mauro Ramos, 1310, ali em Biguaçu. 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia, às 15 e 19h30. E o nosso endereço, Rua Coronel Teixeira de Oliveira, 243, centro de Biguaçu. Para mais endereços, universal.org/localizar, tá certo? E nós estamos também nesta semana vivendo esse propósito muito importante, a semana do batismo nas águas, né? O batismo no leito. Você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, está impossibilitado de vir à igreja, está acamado, hospitalizado, entre em contato com a nossa central pelos números que estão aí e nós vamos enviar um homem de Deus, uma equipe aí para fazer o batismo no leito, tá certo? O Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Eu termino a programação aqui, nós ficamos por aqui e deixo vocês com essa chamada a esse respeito. Deus abençoe a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Este é o primeiro passo, ensinado pelo Senhor Jesus, para quem deseja uma nova vida e a salvação. O momento em que o arrependimento é materializado em uma atitude essencial. Mas e quando, apesar do desejo de se entregar a Deus, existe alguma coisa que impede você de dar esse passo tão necessário? Quer seja uma enfermidade, algum problema de mobilidade ou qualquer outra questão que te impeça de sair de onde você está. Nada pode impedir você de tomar essa atitude essencial para a sua eternidade. Pensando nisso, nesta semana, você que tem o desejo de se batizar e por motivo de força maior não consegue estar em uma igreja universal, poderá ligar em nossa central de atendimento e um pastor irá até você e fará o seu batismo onde você estiver. Ligue e adicione aos seus contatos 11 3573 3535. 11 3573 3535. E não adie mais essa decisão. Semana do Batismo no Leito. O seu chamado para a salvação. Lembrando que todas as igrejas universal estão abertas a todos os demais que também querem tomar essa decisão. Encontre o templo mais próximo no site universal.org/localizar.